prazer poder estar entrando no seu lar mais uma vez através do programa Mensagem de Esperança. Hoje ouviremos mais uma porção da Palavra de Deus, o poder restaurador do Evangelho. Seja abençoado. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor, o nosso louvor. Glória a Deus. Sua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é o quê? Ela é forte, poderosa nele, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor, o nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor, o nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, o nosso louvor. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Ele está ouvindo o nosso louvor nesta noite. Você crê assim? Amém?
Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor Deus dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cure da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam que ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado, e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vai em paz. Amém? Glória a Deus. Até o 19. Muito bem. Queridos, esse texto que nós lemos, inclusive nos cultos anteriores, 2 outros domingos, nós vimos falando um pouco que nessa sequência, mas na verdade, se você pegar a sequência histórica que está antes desse texto, você vai perceber que era um tempo em que as pessoas viviam e estavam com muitas dúvidas sobre Deus. Haviam muitos questionamentos. A nação de Israel, que havia sido estabelecida por Deus, com um propósito de declarar, de mostrar a todo mundo os grandes feitos do Senhor, para que, através deles, da vida deles, do tipo de vida que eles levassem,
os outros povos pudessem entender que Deus, o Senhor, é o único Deus. Porém, Israel havia se afastado muito desse propósito. Eles se tornaram presunçosos, orgulhosos, egoístas e, principalmente, ao invés de contaminar as outras pessoas com a sua fé, eles estavam sendo contaminados e aí partiram para a idolatria. Inicialmente, Deus levanta os seus profetas, principalmente dois, que foram o profeta Elias e o profeta Eliseu. O que eram esses profetas? Os profetas eram porta-vozes de Deus, que tinham a missão de dar as respostas de Deus às perguntas ou aos questionamentos, sanar as dúvidas que as pessoas tinham. Essas respostas deveriam ser as respostas que viessem realmente mostrar quem é Deus, o que Deus faz e o que Ele deseja daqueles que querem segui-lo, mesmo que as pessoas não o aceitassem. Porém, eles tinham essa missão de dar essas respostas de Deus. Quando nós observamos tudo isso, nós vivemos também um mundo em que as pessoas estão fazendo muitas perguntas sobre Deus. As pessoas estão questionando: será que de fato Deus existe? Se Deus existe, será que Ele se importa? E se Ele se importa, Ele vai fazer alguma coisa? Ele tem feito alguma coisa? Ele é um Deus que ainda age? Ele é um Deus que tem poder de agir e de operar e de fazer algo por alguém? Essas perguntas têm ocorrido constantemente. Nesse contexto que nós lemos aqui, essas coisas também estavam acontecendo. Inicialmente, Deus levanta o profeta Elias para desafiar uma divindade que eles acreditavam naquele tempo, que era o Baal, a quem eles denotavam, a quem eles acreditavam e acreditavam todo o poder sobre a natureza, no sentido de mandar chover ou não, das tempestades, raios, ventos. Deus desafia essa crença do povo quando Ele levanta o profeta Elias para dizer que por 3 anos e meio não iria cair chuva sobre a terra. E depois, sobre a mesma palavra, sobre a palavra do mesmo profeta, 3 anos e meio depois, Deus manda uma forte chuva, chuvas abundantes, dizendo que Ele, o Senhor, era Deus e não o Baal. Num outro desafio, Deus permite que desça fogo do céu, sem nenhuma ação ou interferência humana, para mais uma vez provar para o seu povo que Ele é Deus. O seu povo então começa a compreender isso, dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Um terceiro evento acontece quando Israel está cercado e é envolvido numa batalha, em que eles eram extremamente inferiores, um povo muito pequeno, diante de uma grande multidão do exército inimigo. E Deus, por 2 vezes, dá vitória para essa pequena nação, para um pequeno exército, mostrando e declarando: eu vou fazer isso, eu vou dar essa vitória para que vocês saibam que eu sou o Senhor Todo-Poderoso, em qualquer lugar, em qualquer evento, eu sou o Senhor. Bom, agora chega aqui esse texto, em que novamente, o nome do Senhor, o poder do Senhor e a ação de Deus é levado em conta. Porém, a iniciativa agora, quem faz tudo isso acontecer, não é uma ação direta de um profeta. Não é um profeta que se coloca sobre o olho de Deus, dizendo: olha, vai acontecer isso. Não é um profeta que se levanta poderosamente e desafia os profetas falsos, ou o próprio rei, ou as divindades daquele tempo, dizendo: Deus vai fazer isso para mostrar que Ele é o Senhor. Quem faz tudo isso acontecer, esse milagre extraordinário acontecer, é uma menina anônima. Nós não sabemos o seu nome, não tem nenhuma outra informação sobre ela, mas ela faz girar, ela faz a história acontecer de uma maneira extraordinária. Ela faz com que o nome de Deus seja reconhecido, ela faz com que o nome de Deus seja notado, percebido e declarado, não só para o seu povo, para a sua nação, mas em outro lugar do mundo, numa outra cultura, num outro povo. E tudo isso acontece como nós lemos aqui nessa história. A história começa falando de um homem, um general
de um poderoso exército do império da Síria. Naquele tempo a Síria era a nação mais poderosa. E esse homem, Naamã, era o chefe do exército. Ele era o cara abaixo do rei. Ele era aquele que comandava os exércitos. E o texto começa aqui falando algumas das suas características. Ele era um comandante, honrado e respeitado, um cara que conquistara grandes vitórias, era valente, mas tinha um porém na vida dele. Ele havia contraído uma doença de pele. Aqui, em algumas versões, dizendo que será lepra, mas a palavra aqui, lepra, pode significar qualquer outro tipo de doença de pele. Mas a verdade é que esse cara adquire essa enfermidade, macula ou prejudica toda a sua exposição. Ele passa a ser um homem agora marcado por uma doença. Esse homem, as características dele, mostra para a gente, ou simbolizam para nós hoje, a situação da nossa sociedade. Veja, ele era um homem graduado, com as suas divisas, honrado, respeitado, famoso, mas que tinha um porém na sua vida. Quando nós olhamos o mundo hoje, quando nós olhamos as pessoas na sociedade, muitas vezes nós admiramos pessoas inteligentes, pessoas cultas, pessoas estudadas, pessoas graduadas, pessoas importantes, de dinheiro, mas que muitas vezes têm um porém na sua vida. A grande marca, ou este porém, e na Bíblia, a lepra, ela está sempre atrelada ao significado do pecado, mostrando o pecado, indicando o pecado na vida da pessoa. Quantas pessoas que nós vemos, que a gente considera importante, pessoas acima de qualquer suspeita, mas de repente surge uma notícia, aparece lá na televisão, na reportagem, aquele homem estava envolvido em tantas coisas erradas, em tanta corrupção, e tantos males. Quantas pessoas que nós olhamos e achamos que é uma pessoa de bem, um bom pai de família, mas de repente você fica sabendo que ele tinha um amante há muitos anos. Era um porém na vida dele. E a grande verdade, queridos, é que todas as pessoas, todos têm um porém na sua vida. Em maior escala ou menor escala. Muitas vezes tem algo em nós que nós olhamos para nós mesmos e nos envergonhamos disso. Marcas, situações da nossa vida, questões que nós nos envolvemos ou passamos, que são os poréns, que se alguém soubesse, que se alguém descobrisse, isso seria muito difícil, nosso nome ficaria manchado. Esse é um retrato da pessoa, da humanidade caída, porque quando o pecado entrou no mundo, ele afetou todas as pessoas. Certamente não há alguém que possa dizer assim: olha, eu não tenho nada da minha vida, não tenho nada que possa me apontar, tenho nada que possa me acusar. O único que disse isso foi Jesus. Jesus foi alguém que perguntou assim: quem é de vocês que me convence de pecado? Quem é que pode apontar um pecado em mim? Mas, querido, todos nós, todas as pessoas, nenhum de nós pode dizer: eu não tenho nenhum pecado, eu não tenho nenhum porém na minha vida, eu sou uma pessoa sem nenhuma mancha, nunca tive nada, nunca na minha vida. Só teve um homem aí que falou isso, né? Mas não sei, parece que não é bem isso, né? Ele falou que não tem ninguém mais honesto que ele, tal. Não sei, o pessoal não acreditou muito nisso não, mas enfim. Todas as pessoas têm os seus poréns. Esse é um retrato da humanidade, é um retrato de como as pessoas vivem. E deixa eu dizer uma coisa para você: a sociedade, ou os outros seres humanos, nos admira pelas nossas qualidades, mas nos julga sempre pelos poréns. As pessoas vão te admirar pelas suas qualidades. Qualquer coisa que você faça, alguém vai te elogiar. Mas na hora de te julgar,
vão julgar pelos poréns na sua vida. Muitas pessoas ficaram na história por uma marca. A própria história bíblica, quando você vê os títulos que dá para ela, por exemplo, você vai encontrar um homem que ainda até hoje se fala assim, a história do endemoniado gadareno. O cara foi liberto por Jesus, virou missionário, mas a galera ainda chama ele de endemoniado gadareno. A prostituta Raabe, ela foi salva, foi acolhida, casou, está na genealogia de Jesus, mas o pessoal ainda refere-se a ela como a prostituta Raabe. Pedro ainda é visto como o homem que negou Jesus. Davi ainda é visto como o homem que pecou com a Betseba. As pessoas vão te elogiar pelas suas qualidades, mas vão te julgar pelos seus poréns. Mas, querido, nessa mesma história, tem uma menina. E essa menina é um retrato do Evangelho. Ela é um retrato da graça. Ela é um retrato daquilo que Deus faz por nós. Ela é um retrato de como Deus olha para nós. E mesmo com os nossos poréns, mesmo com as nossas falhas, Ele nos olha de forma diferente. Primeiro, nós não sabemos o nome dessa menina. Ela é anônima. Ela é uma prisioneira de guerra que vai trabalhar como escrava na casa do seu inimigo, ou do inimigo do seu povo, portanto, seu inimigo. Ela vai trabalhar exatamente na casa do general que comanda o exército da nação inimiga da sua nação. Ela trabalha para a esposa desse homem. Mas mesmo nessa condição, essa menina anônima faz uma grande diferença. Olha, eu poderia falar com vocês aqui por muito tempo sobre pessoas anônimas que fazem grande diferença. Pessoas que o seu nome não ficou marcado na história, seja no passado e seja ainda nos nossos dias. Pessoas que tomam uma iniciativa, que fazem alguma coisa, que falam uma palavra, que agem em uma determinada situação, que muitas vezes ela não aparece, não se destaca, não se sabe quem ela é, mas essa pessoa faz uma grande diferença. E a grande verdade, que quando nós fazemos isso, em relação às coisas de Deus, às coisas espirituais, pode ser que o teu nome não fique registrado aqui na terra, pode ser que as pessoas ao teu redor não reconheçam, mas Deus reconhece. E Deus fez questão que a história dessa menina fosse registrada na sua palavra. E isso aconteceu cerca de 450 anos ou mais antes de Cristo. Portanto, nós estamos há mais de 2.500 anos desse fato. E aqui em São Carlos, no Brasil, nós estamos nos referindo à ação, à atitude dessa menina. Eu não sei certinho como vão ser as coisas quando chegar no céu. Mas como vou ter muito tempo lá, eu vou procurar e ver se eu encontro essa menina lá. Quero cumprimentar. E aí, menina, preguei sobre você lá em São Carlos, um dia. Por que ela é um retrato da graça de Deus? Por que ela é um retrato do amor de Deus e do Evangelho? Olha que coisa interessante. Primeiro, ela demonstra amor e interesse pelo inimigo. Ela poderia odiar esse homem. Ela poderia dizer assim, leproso, cara, devia morrer com essa lepra. Bem feito. Eu quero mais que a lepra pegue mais nele ainda. Eu quero que ele não consiga andar, que ele fique na cama. Não, ela mostra amor e mostra interesse pelo inimigo. Segundo, ela não olha para a barreira cultural e social que existe entre eles. Esse homem não tinha uma aliança com Deus, ele não era da sua religião,
ele não era da sua nação, ele não tinha os mesmos hábitos culturais que ela tinha, as coisas que ele acreditava eram diferentes das coisas que ela acreditava, a escala social era muito, muito diferente. Ele era um general poderoso, rico, estava numa escala social muito elevada, e ela é uma escrava, prisioneira de guerra, pobre, longe do seu país, porém, ela demonstra amor, e não só amor, ela se interessa pela causa deste homem. Terceiro, ela possui uma fé inabalável, porque ela chega para sua senhora e diz assim: se o meu senhor, o Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ela não disse talvez, ela não disse quem sabe, ela não disse assim: olha, se a senhora quiser, minha senhora, eu posso falar com o profeta para ver se ele pode curar o Naamã da lepra. Por que ela consegue fazer essa afirmação? Porque ela é uma pessoa que foi testemunha dos feitos grandiosos de Deus, através do profeta Elias, através do profeta Eliseu. Certamente, essa menina, e é uma característica dos adolescentes, dos jovens, está presente nos grandes acontecimentos, certamente ela conhece a história de ter a sua nação ficar 3 anos e meio sem chuva, por causa da palavra do profeta. Ela sabe a história que quando o profeta foi lá e orou, a chuva caiu abundantemente. Possivelmente, ela estava lá junto com o povo no Monte Carmelo, quando Elias desafiou os profetas de Baal, e falou que ele ia orar a Deus, e Deus ia mandar fogo do céu. Provavelmente, ela foi uma testemunha ocular, do momento que desce fogo do céu e queima o holocausto. Ela foi testemunha do que acontecia nas batalhas e nas vitórias que Deus dava. Por isso, ela não tem dúvida agora para dizer assim: se o meu Senhor estivesse lá diante do profeta de Deus em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Ela não tem dúvida, porque ela viveu isso. Ei, todas as pessoas que já experimentaram o amor de Deus, todas as pessoas que já tiveram um encontro com Cristo, ela não tem medo de falar que Jesus é bom, ela não tem medo de falar do Evangelho, ela não se envergonha de falar o que Deus fez na sua vida, ela não tem vergonha de se expor, de demonstrar a fé que ela tem. É bem possível que todas as pessoas, que quando está numa situação em que ele tem uma oportunidade de testificar de Deus, de falar do amor de Deus, de falar da obra gloriosa que Jesus fez na cruz para nos salvar, e essa pessoa se acovarda, essa pessoa fecha a boca, essa pessoa fica com medo, essa pessoa acha que não pode, provavelmente essa pessoa ainda não experimentou esse grande mover, esse grande amor de Deus. Talvez não teve ainda um encontro realmente, um conhecimento profundo de quem é Deus. Mas essa menina não tem dúvida para falar o que Deus poderia fazer. Amém? Quarto, ela prega um evangelho simples, mas poderoso. Embora ela seja uma testemunha ocular dos feitos de Deus, ela não fala grandes coisas. Ela não faz uma exposição de toda a história da criação, da redenção. Ela não usa termos difíceis, nada disso. Ela só dá um testemunho pessoal. Se ele procurasse Deus, ele encontraria. E quando ele encontrar, ele vai ter restauração. Isso é um resumo do Evangelho, querido. É Deus que salva. Tudo que você precisa fazer é buscá-lo, é dar um passo, é ir até Ele. Tudo que você precisa fazer. Ela sabe que os profetas são os porta-vozes de Deus, por isso ela fala para ele ir até o profeta,
que seria o profeta hoje? Qualquer pessoa, toda pessoa que proclama o Evangelho, que proclama a palavra de Deus, que proclama sobre a graça de Deus. E quando ela fala curado, a palavra aqui é restaurado. Ser restaurado da lepra é ser restaurado do pecado. É ter os seus pecados perdoados. Isso significa ter salvação. O testemunho, ou a pregação dessa menina, é muito simples. Ela tem consciência de que o agir não é dela, de que não é ela que vai fazer. Deixa eu falar com você, que já é um discípulo de Jesus, você que já segue Jesus. Quantas vezes a gente tem medo de falar para alguém do amor de Deus? Se essa pessoa fizer uma pergunta muito difícil. Se essa pessoa começar a fazer muitas perguntas sobre tantas coisas, como é que foi a criação, quem é a besta do Apocalipse, se essa pessoa começar a perguntar quem que foi que casou com Abel. Abel não, né? Isso tem que Caim, né? Caim. As pessoas estão preocupadas com grandes temas teológicos, com os grandes temas religiosos. Tudo que você tem que fazer, querido, é falar que Jesus ama aquela pessoa, que Ele morreu por ela, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e que Ele tem poder para salvar essa pessoa, para transformar a sua vida, para perdoar os seus pecados e dar-lhe uma nova perspectiva de vida. Simples assim? Sim. Simples assim. Quando Naamã ouve essa palavra, ele não se conforma que seja tão simples. E ele age de algumas formas, porque ele vai representar aqui como a religiosidade busca Deus. Como a religião propõe um caminho para chegar a Deus. O Naamã agora tem que ter carta, tem que ir para o rei, falar com outro rei. Ele já se preocupa agora em levar presentes, e não são poucos presentes. Um pequeno cálculo aqui, esses presentes que ele está levando, pode chegar a cerca aí de $80 mil. Porque ele acha que ele tem que pagar o favor. Ele não acredita numa graça que é de graça. A ideia de religiosidade dele é de que tudo que você recebe, você tem que ter mérito. Mas a graça de Deus não depende do nosso mérito. A graça de Deus é por causa do mérito de Jesus. É por causa dele, unicamente dele. O Naamã se decepciona quando as coisas não acontecem do jeito que ele achava que deveria acontecer. Ele tinha uma ideia de como o profeta teria que fazer. Primeira coisa, ele imaginava que ia chegar lá com toda a sua comitiva, o profeta de Deus sairia, ia falar com ele, e aí ele diz direitinho, ele ia orar de pé ao Senhor, e impor as mãos sobre as partes do seu corpo que estavam afetadas, para depois o curar. Está aí no versículo 9 ao 12. Então Naamã, com seus cavalos e carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer-lhe: vá, lave-se 7 vezes no Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Depois, ele acha também que se fosse para mergulhar, lá na terra dele tinha rios melhores do que aquele. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E então foi embora dali, furioso.
São as pessoas que quando na vida as coisas não acontecem do jeito que ele quer, ele fica bravo, ele fica furioso. Pessoas que acham que Deus tem que agir dentro do seu padrão, dentro daquilo que ele acha que tem que ser. Ele acha que as coisas na vida dele tem que acontecer daquele jeito. Não. Mas eu planejei assim. Eu pensei que fosse assim. Deus tem que agir assim. E a religião, de fato, ela cria sistemas, ela cria rituais, ela cria caminhos e caminhos, ela cria modelos, ela cria fórmulas. Mas Deus não trabalha com coisas engessadas. Deus não trabalha com fórmulas. Quando você pega a vida de Jesus, cada milagre que Jesus fazia era diferente. Jesus não tinha formas e fórmulas para fazer o que ele fazia. Muitas pessoas acreditam mais no ritual do que no poder de Deus. Muitas pessoas acreditam que para Deus fazer alguma coisa tem que ter um ritual, tem que ter um jeito. Isso já aconteceu comigo muitas vezes no ministério. Eu me lembro uma vez, uma pessoa chegou para mim, depois do final de culto, e ela disse: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, eu estou muito enferma, eu gostaria que o senhor orasse. Eu falei: tá bom, vem aqui. Em nome de Jesus, toda a enfermidade, vai embora. Deus abençoe, irmã. Já. Saiu de perto de mim, chamou outro pastor: por favor, irmão, ora por mim. Fez uma oração ali que sem chance. As pessoas acreditam nos rituais. Não, tem que ter um ritual. Tem que ter uma fórmula. Deus não trabalha com isso. Quais foram as atitudes de Eliseu? Demonstrando como que o Evangelho age. Primeiro, o Eliseu quis tirar o foco de tudo dele, porque a menina lá na Síria falou o seguinte: se o meu Senhor estivesse diante do profeta, ele, o profeta, o curaria da lepra. Eliseu quer mostrar que não é ele que cura, que é Deus que faz. Ele nem sai para receber o homem. O homem importante, gente. O cara era o general da Síria, está com uma comitiva na frente da casa dele. Eu não sei onde Eliseu estava dentro de casa, talvez no seu quarto, lá fora, na varanda, talvez tomando café da manhã, mas ele chama o seu servo e fala assim: ó, vai lá, fala para o Naamã, para ele ir lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes, que ele vai ficar purificado. E continuou lá, tomando o cafezinho dele, um pãozinho assado assim, forno a lenha, passando uma manteiguinha assim, pão quentinho, e ele comendo. E o homem lá fora bravo. Mas pastor, também daqui não existe um ritual aqui? Ele não mandou ir lá no rio, não mandou mergulhar 7 vezes? Por que Eliseu faz isso? O primeiro objetivo é que ele queria quebrar o orgulho daquele homem. Aquele homem importante, cheio de divisas, cheio de tantas coisas. Para ele mergulhar no Jordão, ele tinha que chegar, tirar sua farda de general. Ele tinha que tirar suas medalhas, as suas divisas de general. Ele ia ter veste igual a veste dos seus servos. Deus estava querendo ensinar para ele que não é grandeza, que não é nome, que ele não está olhando para divisas, que ele não está olhando para a importância das pessoas. Deus está olhando para o seu coração, se você tem um coração humilde diante dele. O profeta mandou ele mergulhar lá no rio, de águas barrentas, de água escura.
para que ele pudesse entender que ninguém é maior do que ninguém. Que o cargo, que a função, que as divisas, que as medalhas, não te faz maior do que nenhum outro ser humano. Quando ele vai mergulhar e que ele tira a sua roupa principal, ele se expõe. Todos percebem, todos veem que ele é leproso. O mal dele é demonstrado. Ei, diante de Deus, não existe nada oculto. Diante de Deus, não existe nada escondido. Não existe nada que Deus não veja. Não existe nada que Deus não conheça. A pessoa pode se apresentar de tantas formas. A pessoa pode se vestir muito bem. A pessoa pode se esconder atrás de um cargo. A pessoa pode se esconder atrás de um título. A pessoa pode se esconder, inclusive, atrás de um púlpito. A pessoa pode se esconder atrás de um cargo ministerial, de uma igreja. Mas Deus conhece o seu coração. E Deus sabe os poréns de cada um. Deus sabe o que existe em cada vida, em cada coração. E o Naamã precisava entender isso, que Deus o conhecia. Ele precisava conhecer isso. Ele mandou ele mergulhar 7 vezes, não é porque existia uma magia, ou algo extraordinário no número 7, os numerologistas falam, é o 7, que é o número não sei do que. Não, Deus estava falando que ele fosse persistente, e que a fé e que a obediência dele fosse até o final. Só isso. Ele podia mergulhar 3, 4, mas o mandamento foram 7 vezes. E ele tinha que fazer isso até o final. Os servos dele disseram para ele assim, ô Naamã, se o profeta tivesse pedido uma coisa muito difícil, uma coisa que talvez dependesse de um ato heróico seu, você não faria? Faria, não teria problema. Por que então que o Senhor não mergulha? Gente, porque muitas vezes as pessoas não compreendem as coisas simples de Deus. Muitas vezes nós queremos achar que as coisas de Deus têm que ser sofisticadas. O louvor para Deus aceitar tem que ser aqueles os melhores do mundo. A pregação para Deus receber tem que ser sofisticada, tem que ter o original, tem que ter não sei o quê. Tudo isso tem seu valor, querido. Mas Deus trabalha em coisas simples. A maioria das coisas que Deus nos pede são coisas simples de nós fazermos. E às vezes nós queremos exigir coisas grandiosas, coisas extraordinárias demais. Mas Deus quer agir na simplicidade. Deus age na história de uma menina anônima, que fala uma frase, e muda a história de uma nação. As pessoas do tempo de Jesus não receberam Jesus, porque Jesus era muito simples. Eles não admitiam um Messias que entrasse em Jerusalém montado num jumentinho. Eles não admitiam Jesus que escolheu os seus assessores, e as pessoas para trabalhar com ele, fossem pescadores, caras da comunidade, das aldeias onde eles viviam, iletrados, sem cultura. Eles não admitiam que Jesus conversasse com pessoas simples, andasse com pessoas simples. Mas isso é o Evangelho. Talvez você tenha procurado tantas coisas complicadas. Você acha que Deus, você quer estudar sobre Deus, e ter um conhecimento profundo sobre Deus, você tem procurado as ciências ocultas, o ocultismo,
coisas extraordinárias, coisas sofisticadas. E às vezes você conhece lá uma senhora, um jovem, simples. Uma senhora que às vezes trabalha na sua casa, que não estudou, que mal sabe ler. E ela fala que ela é de Deus, que ela conhece a Deus, que ela vive com Deus, que ela tem intimidade com Deus, que ela fala com Deus, que Deus fala com ela, e que Deus usa a vida dela. E você fala assim, não. É porque as coisas de Deus são simples. Simples assim. Talvez o fato da cura de Naamã aqui muitas vezes torna-se o assunto principal. Aí ele mergulhou e ficou purificado, a sua pele ficou como de uma criança. Ótimo, o milagre realmente foi grande. Mas o mais lindo dessa história, queridos, eu não vejo como seja um milagre. Está aqui no versículo 17. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta Naamã, ele disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Agora eu sei. Esse era o objetivo de Deus. Naamã era um estrangeiro. Ele não pertencia à comunidade de Israel. Mas esse homem, que foi tão importante, tão visível, agora fala com o profeta: agora eu sei, agora eu reconheço. Talvez ele conhecia tantas divindades, tantos deuses, tantas ciências, tantas culturas sobre divindades, mas ele diz: o fato de eu ter ido lá naquele rio barrento e mergulhado, e a restauração que aconteceu comigo, me fez identificar realmente que não existe Deus em nenhum outro lugar, a não ser aqui em Israel. E essa é a conclusão que milhares e milhares de pessoas em todo o mundo têm chegado. Pessoas que já andaram por tantos lugares, pessoas que já fizeram, se esforçaram, caminharam, fizeram sacrifícios. De repente, tiveram um encontro com o Cristo. E quando tiveram esse encontro, disseram assim: agora eu sei. Agora eu sei. Quantos aqui nessa noite pode dizer: agora eu sei? Você pode dizer isso? Agora eu sei. Agora eu sei. Agora eu sei. Agora eu sei. Ele quer dar os presentes para o profeta diz assim: não precisa me dar os presentes. E aí é interessante porque há uma coisa aqui que Eliseu, ele respeita a cultura daquele homem, porque eles tinham um pensamento na cultura deles, que você só poderia adorar um Deus se estivesse na terra daquele Deus. E o Naamã tinha que voltar para a Síria, mas ele reconhece que só há Deus em Israel. E para que ele pudesse continuar adorando a Deus, ele pede permissão para levar terra de Israel. E ele coloca lá 2 mulas cheias de terra. O homem que veio trazendo cerca de $80 mil de presente está levando 2 mulas carregadas de terra. Coisa nenhuma. Porque ele reconheceu quem é Deus. Ele descobriu algo que é muito mais valioso do que qualquer dinheiro, qualquer tesouro deste mundo. E Eliseu disse para ele: tudo bem, você quer adorar a Deus desse jeito? Leva a terra, quanto você quiser. Ele tem um problema ainda, porque por ser servo do rei da Síria, o rei da Síria tinha uma divindade chamada Rimon. E como ele era o primeiro homem no comando, quando esse rei ia adorar ao seu Deus, ele se inclinava diante do seu Deus, o Naamã tinha que estar junto com ele. E ele pergunta para Eliseu assim: você me perdoa cada vez que eu tiver que fazer isso? Eliseu falou para ele: fica de boa, cara. Não foi fica de boa, ele falou: vá em paz. Mas significa isso: fica de boa.
Tranquilo. Esquenta a cabeça. Você já encontrou aquilo que você realmente precisava. Queridos, o maior milagre nesse texto não é a cura da lepra. O maior milagre nesse texto é um homem como Naamã, reconhecendo a divindade e a grandeza de Deus. Ei, talvez você tenha procurado tantas coisas para a sua vida, tanto sentido na sua vida, tenha procurado respostas para tantos questionamentos, você tem buscado tantas coisas. Mas eu quero dizer para você que é uma coisa muito mais importante do que qualquer busca que você tenha feito. Essa resposta é Jesus Cristo. E quando você de fato o receber, quando você de fato reconhecer quem é Jesus, as suas buscas cessarão. A sua procura vai ter um fim. E esse Jesus, Ele continua convidando: vinde a mim todos vocês, que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse Jesus continua com a sua voz doce e suave, dizendo: eu quero restaurar a sua vida, quero dar um novo sentido para o seu viver. Não há outro caminho para se chegar a Deus, a não ser por Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. A religião dá a mesma resposta que o rei de Israel deu: por acaso sou eu Deus? Eu não posso fazer nada. Porque a religião tem seu limite, mas Jesus tem um poder além do limite. Aliás, o poder dele é ilimitado. E ele continua se apresentando como o Salvador, como o Senhor, que pode te restaurar e que pode dar novo sentido para a sua vida. Deus abençoe você que ouviu o nosso programa. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tenho certeza que esse programa foi uma bênção na sua vida. Assistam outros programas da nossa igreja e você será sempre abençoado. Quero encerrar agora com uma oração dirigida a você. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este programa, por esse momento, pelos nossos ouvintes, Senhor, que ouviram a Tua palavra. Somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Santo, 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 santo é o Teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Santo és, santo és, santo és, santo és, santo és, santo és, santo és. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber todo
toda